E o burnout? Onde que o burnout entra aí? Como que a gente percebe? Quais são as características dele? A gente falou de ansiedade, falou um pouquinho de depressão. Até acho que vale mais entrar em depressão, mas o burnout também que tem sido cada vez mais comum. O burnout, ele ainda não é classificado dentro do DSM, por exemplo, como um transtorno em si, né? Mas a Organização Mundial da Saúde já o reconhece como um fenômeno ligado ao trabalho, né? Mas também já tem alguns estudos falando de burnout parental, né? Parental, aliás, que é das mães, né? Que cuidam ali muito dos seus filhos. Mas, basicamente, é a doença do esgotamento, né? A doença da sobrecarga. É quando a demanda externa, ela está muito acima daquilo que você consegue entregar. E aí pode ser porque a demanda externa está muito exagerada, está muito acima do que uma pessoa normal consegue entregar, mas pode ser também porque, de alguma forma, a sua capacidade de entrega está diminuída e a demanda está continuando. Então, sempre há uma diferença entre o que você consegue entregar e o que o mundo está te pedindo. E aí você começa a tentar descansar e você não se recupera. Então, você está cada vez mais cansado, num cansaço crônico, e se aquilo se estender por muito tempo, você chega no esgotamento total, em que aí você não consegue fazer nada mesmo, e aí você está no fundo do poço, né? Cujo símbolo até aquele é um fósforo queimado, né? Foi até o fim ali. Daí vem o nome, burnout, né? Você foi consumido e você não consegue entregar mais nada. Então é um quadro bastante sério, que exige cuidado. Das principais formas de se tratar é, inclusive, o afastamento do trabalho. Né? Um afastamento necessário para uma recuperação adequada. Né? E tem aumentado, Paula? Então, tem uma discussão, eu e Saulo, a gente já discutiu bastante sobre isso, algumas linhas da psiquiatria que questionam se o burnout não é simplesmente uma depressão. Simplesmente não por ser pouco, mas eu digo assim, por já existir a descrição. Outro nome para a mesma coisa. É um quadro depressivo que o principal fator desencadeante foi o trabalho. Né? Porque pela descrição do burnout, é algo localizado no trabalho. Então, a pessoa tem todos os sintomas parecidos com uma depressão, mas que são localizados apenas no trabalho. Isso é impossível. Não tem como você, na minha visão, você ter uma maneira de ser, né, em casa, no trabalho, você não tem nenhuma energia e em casa você tá ótimo, entende? Assim, as coisas... quase igual aquela série lá do Ruptura, não sei se que o cara separa a mente fragmentada, no trabalho, da mente da vida real. Assim, não sei qual que é. Antes fosse, assim, né? A gente tem por uma adaptação social, né? Pô, eu tô com um problema em casa, não posso levar para o trabalho e tal. Mas de sintoma, isso não é possível controlar, né? Então, tem essa linha que diz que é um quadro depressivo. Na verdade, eu acho que ele é muito usado por estigma, né? É mais bonitinho você falar que você tá com burnout do que com depressão. Entendi. Burnout é chique, né? Porque já eu trabalhei inglês, demais, pô. né? Entendeu? Já começou bem, né? Tem até jogo de PlayStation com nome, entendeu? Então, porra. Burnout, tem gente que fala burnout, mais chique ainda. Síndrome de burnout, Né? eu já Burnout. veio. Eu quero ter isso aí, então. Não é? Eu quero ter isso. Vê chique, uma pra ó, mim. pô. Vê Fica uma pra mais mim. rico. Não é? Já cai um dinheirinho na conta, porque, né? Já tá francês Pô, não ali, me o diagnostica burnout. com TDAH, não. Eu quero só esses nomes franceses. Mas trata com Ritalina, porque dá um... Entendeu? E na volta você tem uma licença poética pra funcionar menos, porque, pô, tive burnout, então pega leve. Nossa, mas é exatamente isso. O estereótipo é precisamente esse, né? E o sofrimento é o de uma pessoa depressiva, então. É de uma pessoa... Qual que é o principal sintoma da depressão? Normalmente as pessoas pensam, né? Tristeza, choro. Na verdade, é uma doença da energia. A pessoa não tem mais energia. O sintoma cardial da depressão é energia. Burnout também. Então, assim, qual que é a diferença? Quem descreve, defende, né? A diferença diz assim, que a depressão tem mais sintoma físico e o burnout um pouco menos. E o burnout é restrito ao trabalho. Então, tem isso. Mas a diferença não é por causa da causa, talvez? Sei lá, a depressão, o cara passou por alguma reviravolta, alguma coisa aconteceu, e aí o cara, por conta disso, ele desenvolveu ali uma depressão. Posso estar falando besteira, tá? Tô só o que vem na minha cabeça. Não. E aí, de repente, o burnout é porque o cara trabalhou pra caramba, e aí, por conta desse esgotamento, ele ficou triste ali, sei lá. Não é a causa que talvez muda isso ou não? Quem descreve diz exatamente isso, que a causa, que o burnout, a diferença é isso, que a causa é especificamente Do o trabalho. sim. Mas se a gente for pensar, predisposição genética é a mesma,
a sintomatologia é a mesma. Então, até um tempo atrás, a pessoa era deprimida e o desencadeante foi o trabalho, como poderia ser uma separação, enfim, alguma coisa. Ou nada. Às vezes a gente tem uma depressão endógena que não tá acontecendo nada. São os mais sofridos, né? Porque a pessoa chega e fala, tá tudo bem, né? Minha casa tá tudo bem, meus filhos estão ótimos, não sei o que. A pessoa, como se ela tivesse uma responsabilidade naquilo, né? Que ingratidão a minha, né? Tá tudo maravilhoso e eu tô triste mesmo assim e tal. Mas, e tem uma outra linha, que eu e o Saulo também, a gente já discutiu bastante, que é pessoa muito produtiva, né? Que é, enfim, né, CEOs de empresa, todo mundo muito produtivo e tal, trabalhando. Aí, de repente, essa pessoa deprime. Uma pessoa que tem uma hiperprodutividade, ela pode estar em hipomania, que aí tá dentro do transtorno afetivo bipolar, e aí ela, sempre depois da hipomania, vem um quadro depressivo. Então, chama isso de burnout, que a pessoa teve uma queda muito grande no rendimento e agora ela tá sem energia. Mas, na verdade, e isso é péssimo, porque se a gente trata um burnout com um antidepressivo, que é o tratamento afastamento, né? E se precisar de medicação antidepressiva, a pessoa for bipolar, ela vira, né? É uma coisa bem grave. Então, eu tenho visto muitos casos como esse. E, na verdade, é outra doença.